Fala galera, tudo bem? Hoje o Rafael vai promover para você um aulão sobre primeiros socorros para quem vai fazer a prova de primeira habilitação, beleza? Quem tem aula presencial com o Rafael sabe que o Rafael gosta muito dessa matéria, tem um conhecimento bem legal sobre primeiros socorros, até mesmo porque eu trabalhei muito tempo na área, só que eu vou fazer um resumo, o que o Rafael vai falar, o que vai sair da boca do Rafael, vai ser tudo dica para a prova. Se você prestar atenção no que eu vou falar, você vai acertar 100% das questões de primeiros socorros, tá certo? Você vai gabaritar a prova do Detran, tranquilo? Se você quer... Seguinte, primeiros socorros são as providências tomadas no local do acidente, iniciais e temporárias, até a chegada de socorro especializado. Então, isso aqui já é a resposta da primeira questão de primeiros socorros, beleza? Então, anota aí, tira um print e vamos lá. 3 regras fundamentais de primeiros socorros são: a primeira, não entrar em pânico, vírgula, pensar nas condutas a serem tomadas, vírgula, e avaliar o risco para os acidentados, ponto. Aqui já é a segunda pergunta de primeiros socorros que pode cair na prova, tá certo? Acidente de trânsito com vítima. Toda vez que tem um acidente de trânsito, independente se você causou ou não esse acidente, tá, galera? Vamos dizer que você estava passando pelo local e você viu uma vítima de acidente de trânsito. O que você vai fazer? Você vai parar para ajudar. Se você não para, vai embora, você vai responder por omissão de socorro no artigo 135 do Código Penal e no CTB. O CTB prevê multa administrativa e prevê crime para omissão de socorro com vítima. Tá? Tem vítima e você vai se evadir do local, é omissão de socorro, beleza? Ó, artigo 176 fala o quê? Do CTB. A multa é gravíssima. Para quem não sabe, a multa gravíssima é 7 pontos e o valor é R$ 293,47. A penalidade é multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Então, preste atenção. O que multiplica não é a pontuação, o que multiplica é o valor. Então, R$ 293,47 vezes 5 vai dar R$ 1.467,35, beleza? E pelo fato da infração ser autossuspensiva, a pontuação não importa, né? Não vai ser aplicada pontuação, você já vai ficar suspenso de 2 a 8 meses, tá certo? Em relação ao crime, está previsto no artigo 304 do Código de Trânsito, penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o caso não constituir elemento de crime mais grave. O que quer dizer isso, galera? Se você causou acidente, você vai responder por lesão corporal no artigo 303, que é pior. Se você mata alguém, você vai responder por crime no artigo 302, né? Por isso que ele faz. Seu fato não constituir crime mais grave, né? No caso ali, vamos dizer que tem uma vítima de acidente, mas não foi você que causou o acidente. Daí seria o 304, é o que cai na prova. Beleza? Então, é assim, pessoal. Ali fala, né, da multa. Tem a multa administrativa, que eu falei para vocês que está em verde, e o juiz pode determinar outra multa. E pode ser simultâneo ali, pessoal. Você pode, né, concomitantemente ali, ter as duas, pagar as duas multas. E também, ali fala da suspensão. A suspensão administrativa, como eu falei para você, para esse caso é de 2 meses a 8 meses. Já a suspensão no crime, né, imposta pelo juiz, é de 2 meses a 5 anos e é cumulativa. Depois que você cumprir a suspensão administrativa, você vai cumprir a suspensão criminal. E se você estiver preso, daí só depois que você sair da prisão que você vai começar a cumprir essa suspensão. Porque se você está preso, né, como é que vai cumprir o negócio estando preso? Você vai aproveitar, né? Não pode dirigir mesmo, não vai, essa penalidade não vai ter o efeito desejado. Mas, resumindo, galera, isso aqui cai na prova, beleza? Então, omissão de socorro com vítima, se é omissão de socorro, é com vítima, lógico, né? Se é omissão de socorro, então, crime com multa vezes 5 e suspensão de direito de dirigir, beleza?
Bora lá. Acidente de trânsito sem vítima. O artigo 177 fala o quê? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade de seus agentes, é uma infração grave com penalidade de multa. O artigo 78 é mais interessante, né? Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de adotar providências para removê-lo do veículo do local, quando necessário tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, é uma infração média com penalidade de multa. O que eu tenho para falar para vocês? O artigo 177, vamos dizer que o agente da autoridade de trânsito pede ajuda para você e você não ajuda. Ele pode autuar você no artigo 177. E o artigo 178 é mais comum, por quê? Você está dirigindo, alguém bateu na traseira do seu carro. Você vai lá, tira a foto, né? E retira o veículo da via. Não vai obstruir ali o trânsito. Se você, né, não remove o veículo do local, deixa ali obstruindo, você pode ser multado, beleza? Em relação a isso, o acidente de trânsito sem vítima é multa apenas. Normalmente, né, tem muitos professores que dão dica, né? Falou apenas na prova é a opção errada. Não necessariamente. Então, no caso aqui, é multa apenas. Não tem crime, não tem suspensão. Vai estar escrito lá, multa apenas. É só você responder isso, tranquilo? Sinalização do local do acidente. Tem ali. Só deu trabalho para fazer isso aqui, então deixa aquele like, se inscreve e compartilhe. Ó, tem um acidente, você vem ali, você passa pelo acidente e para depois do acidente. Você não garantiu a segurança do local, você não manteve a calma, você foi ali verificar a situação da vítima e aconteceu ali pela falta de sinalização, aconteceu um segundo acidente. Beleza? Então, você que é leigo, está assistindo essa aula aqui, que vai dirigir e vai fazer uma prova, você que é leigo, você tem que manter a calma, garantir a segurança local, de que forma? Sinalizando. Então, você não pode parar depois do acidente, também não pode parar do lado do acidente. Por quê? Você pode causar um segundo acidente ou até mesmo obstruir a via, dificultando a chegada do socorro especializado. Você tem que manter o trânsito fluindo para auxiliar na chegada do socorro especializado, certo? E daí você causa ali um segundo acidente ou você acaba obstruindo a via, dificultando a chegada da equipe de socorro. Só estou falando exatamente como cai na prova, vocês vão gabaritar essa prova, beleza? Então já deixa aquele like. Então tem um acidente, o que você tem que fazer? Para antes do acidente, na mesma faixa, apertar o botão e ligar o pisca-alerta, ir no porta-malas e pegar o triângulo. Ou na hora de colocar o triângulo, só, se você coloca o triângulo próximo do veículo, não vai adiantar. Vai acontecer um segundo acidente, onde você vai se envolver no acidente, né? Você vai se machucar e até ter um prejuízo material aí. Então, a distância para a colocação do triângulo é conforme a velocidade da via. Perceba nessa animação que o Rafael fez, que o cidadão ele foi pela lateral da pista, né, pelos lados, para poder ir lá e colocar o triângulo. E também você pode colocar ali um galho de árvore, tá bom? Ó a dica, hein? Só a dica para a prova, hein? Tá igual, tá filé para a prova de vocês, beleza? Então, coloca o triângulo conforme a velocidade da via. Se a via é 80 km por hora, são 80 metros. Você vai puxar uma trena para medir os 80 metros? Não. Você vai dar 80 passadas longas, beleza? Pode ser andando ou, de preferência, correndo. Tranquilo? Pela lateral da pista. Mantendo a calma. Não é porque você está correndo que você está apavorado. É que você sinalizar rapidamente para voltar e verificar a situação da vítima para poder pedir o socorro, né? Solicitar o socorro. A gente vai falar mais sobre isso depois. Então, dessa forma, você garantiu a segurança local, sinalizando, manteve o trânsito fluindo para a chegada do socorro especializado. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Permaneça no local até a chegada do socorro especializado, preste as informações que você tem conhecimento, né, até o que você viu ali, e eles vão liberar você e você fez sua parte social e de ajudar o próximo, beleza? Só, se tiver chovendo à noite, neblina, cerração, tiver algum tipo de condição adversa, que nós comentamos na aula de direção defensiva, chuva, por exemplo, 80 metros não vai ser o suficiente para ele ver o perigo, tirar o pedaçador, pisar no freio e parar sem colidir.
porque a chuva diminui a visibilidade, reduz a aderência com o pavimento, né? Então tem que ser 160 metros, 160 passos longos, beleza? Então, a distância para a colocação da sinalização é conforme a velocidade da via. No caso de condição adversa, é o dobro. Entendeu, galera? Ó, fica a dica aí. Tranquilo? Tem até uma tabelinha aqui, ó. Dica importante: se houver curva entre o acidente e o local a ser sinalizado, caminhe até o final da curva, então recomece a contar a partir do 0. O que tem para falar para vocês sobre isso? É um acidente aqui. Você vai sinalizar, tem uma curva, você vai caminhar até o final da curva e começar a contar a partir da curva, porque a distância, se tiver uma curva no meio ali, pessoal, né, você não consegue utilizar o freio de maneira eficiente na curva. Então, essa distância tem que ser numa reta. A pessoa vê a situação de perigo, tirar o pedaçador, pisar no freio e parar. Beleza? Na hora que você sinalizou o local do acidente, você manteve a calma, foi lá, sinalizou o local do acidente, você garantiu a segurança, você vai verificar a situação da vítima, né, quantas vítimas são, e vai ligar. Na hora que você for ligar, pessoal, o acionamento do resgate, para que eu vou ligar? Não sei, Rafael. Depende. 190, 191, 192 e 193. 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? E temos aí o bomba, né? 193, Corpo de Bombeiros. Por que o Rafael colocou o 193 em vermelho? Porque é o que fica caindo na prova. Beleza, galera? Vamos lá. Na hora que você liga, você não sabe o seu RG, você não sabe onde você está, você não sabe nada. Passa a localização para mim. Moço, vem logo que está morrendo. Passa para mim o endereço. Moço, vem logo que está morrendo. Então, você tem que saber, pessoal, informar o quê? Ao solicitar o serviço de resgate, você vai informar a identificação do solicitante, a sua identificação, nome completo, RG. Se você não tiver RG, tem em mãos ali. A localização, qual KM você está na rodovia, sentido São Paulo, sentido Rio, se você está na rodovia ali, qual o sentido que você está, qual KM, se você estiver numa rua, né? Qual é o nome da rua, qual é o número ali. Tá? Para você informar, para eles poderem mandar uma viatura. A quantidade de vítimas é uma moto ou é um ônibus com 52 passageiros, aproximadamente ali, quantas vítimas tem. O estado das vítimas, se elas estão bem, pessoal, vai uma viatura simples, né? A unidade de suporte básico. E se tiver vítima, a pessoa não estiver respirando, por exemplo, tiver com uma hemorragia arterial, daí vai a unidade de suporte avançado, né? Então tem que passar tudo isso daí. E o tipo de acidente, carro e moto, entendeu? Tudo que você puder passar. Então, isso aqui cai na prova do jeitinho que está aqui, tá? Eu peguei do jeitinho, estava lá e coloquei aqui para vocês. Vocês vão gabaritar, beleza? Sequência do acidente. O que você vai fazer primeiro, então? Viu um acidente, você leigo, tá, pessoal? Você vai manter a calma, você vai sinalizar, fazer a sinalização do local do acidente, você vai verificar a situação das vítimas antes de ligar, né? Porque se você liga e não sabe a situação da vítima, vai atrasar. Então, via rapidinho a situação da vítima e depois você vai acionar a equipe de socorro, ligando 193, por exemplo, certo? E depois que você ligou, né, enquanto você espera a chegada do socorro especializado, você vai controlar situações críticas. Tranquilo? Galera, vocês estão gostando da aula? Pô, você viu que o Rafael está falando sem enrolação, né, de maneira, entre aspas, rápida, né? Porque para não ficar aquela enrolação, então já deixa aquele like, se inscreve e compartilha, beleza? Então, deu trabalho para fazer. Vou falar agora para vocês sobre hemorragia. Hemorragia é a ruptura, pessoal, de um vaso, veia ou artéria, né? Causando um sangramento. A hemorragia externa é mais difícil de ser identificada. A ver, parece ali uma área roxeada, né? Avermelhada ali, né? Mais rígida ali, né? Então, o que acontece? A hemorragia, pessoal, de quem é para a prova, você consegue identificar ela, hemorragia externa, sangramento pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pela boca, né? Às vezes a pessoa começa a tossir, começa a sair golfadas de sangue, hemorragia do pulmão, a pessoa começa a vomitar, começa a sair sangue, hemorragia do estômago, é sinal e sintoma, né? De hemorragia do estômago, beleza? Tranquilo? Se você puder colocar gelo na região,
Show de bola. O gelo é vasoconstrição que fala, né, pessoal? Vai contrair o vaso ali e vai diminuir o sangramento. Se você coloca compressa quente, vai vasoconstrição e vasodilatação. Coisa gelada, contrai, vasoconstrição. Coisa quente, dilata, vasodilatação. Vai dilatar e aumentar o sangramento, beleza? Então, se tiver como colocar gelo, legal. Se não tiver, beleza, mas poderia colocar gelo, tá? Na região ali do sangramento, beleza? Interno ali. Vítima de acidente de trânsito. Você não dar nada para a vítima. Comer ou beber, nem doce ou salgado, nem quente ou gelado. Anota aí, galera. Beleza? Vítima de trauma ali, acidente de trânsito, o leigo não dá nada para a vítima comer ou beber. Beleza? Ok? Tranquilo? Então, bora lá. Hemorragia externa, né? Quando rompe um vaso, pessoal, né? Você, por exemplo, se cortou o braço, começou a sangrar, hemorragia externa, o sangue é visível, né? Hemorragia arterial é assim, galera, o sangue está bombeando, o sangue não, né? O coração está bombeando, sangue rico em oxigênio e nutrientes para todas as células, os órgãos vitais. Esse sangue vai através das artérias e volta através das veias. Ele vai com pressão através da artéria, então quando rompe a artéria, vai hemorragia arterial. Quando você corta o braço e o sangue sai contínuo, não é hemorragia arterial, é hemorragia venosa. Quando você corta o dedo, o Rafael vai fazer a barba, né? Corta o rosto, aquele sangramento é de uma arteríola, de um capilar ali, né, pessoal? Às vezes também você soa o nariz, começa a sair sangue, é um capilar que está ali, né? Você não precisa, né? Coisa simples, você pressionar ali. Né? Se você colocar a cabeça para trás, pessoal, o sangue vai escorrer pela garganta e vai dar ânsia. Só pressionar por 5 minutos. Soltou ali, vai parar. Se não soltou mais 5 minutos, soltou, vai parar. Se não parar, você pode suspeitar de algo mais grave, né? Um AVC, um acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, né? Um AVC hemorrágico ali. Mas aí você já encaminha a pessoa para o hospital, né? Então, no caso ali de acidente de trânsito, né, normalmente você consegue identificar então uma hemorragia através ali de uma veia, artéria, veia ou capilar, beleza? Quando você consegue enxergar o sangue. O que você vai fazer então? Ó, dica para a prova, hein? Estou falando muito rápido, galera. É que eu estou tentando enxugar o vídeo, sabe? Porque a aula de primeiros socorros no curso de instrutor é 12 horas. Na primeira habilitação é 4 horas. E no curso de APH são 40 horas. Então, normalmente, os cursos têm carga horária grande. Pessoas ficar 4 horas assistindo primeiros socorros, você vai morrer. Né? Então, estou passando dica para a prova, porque eles já assistiram. Supostamente, o instrutor já deu essa aula para vocês. Estou fazendo uma revisão para a prova. Então, só o sangramento, você põe uma luva de borracha, como fala a prova, você pega um pano ou gaze, pressiona ali, né, para controlar a hemorragia. Não vai lavar, não vai passar álcool, não vai colocar pó de café, que mais que fala? Um monte de coisa de bobeira que o pessoal fala. Então, o que o pessoal na sua casa faz aí? Deixa nos comentários. Daí, o que acontece? Quando tem sangramento, o que o pessoal faz? Açúcar, pó, o que o pessoal coloca? Pressiona a região ali, beleza? Galera, não faça torniquete, o leigo não faz torniquete, tá bom? Na aula de primeiros socorros que eu ministro, eu falo um pouco mais sobre isso, sobre como que funciona o torniquete, né? Mas o leigo basicamente não faz torniquete, tá bom? Não fazendo torniquete, você consegue acertar todas as questões da prova, beleza? Estado de choque pode ser identificado pela presença... Pessoal, tem vários tipos de estado de choque. Um exemplo, a pessoa perdeu muito sangue, perdeu ali cerca de 1 litro de sangue, ela já entra em estado de choque hemorrágico, hipovolêmico. Então, o que acontece? Você percebe através de calafrios, pulsação rápida e fraca e suor em demasia. Ó, dica para a prova, beleza? Fratura aberta e fechada. A fratura aberta é conhecida como fratura exposta, quando há rompimento do osso. Só as imagens que eu coloquei foram as mais simples possível para você não passar mal, tá? Tem gente que vê a imagem ou vê a gente falando de sangue, né? Escuta a gente falando de sangue e já passa mal. Eu peguei as imagens mais light que tinha na internet. Então aqui, galera, ó, se você olhar essa imagem aqui, nós temos aqui
uma fratura exposta, conhecida também como fratura aberta, quando há rompimento da pele. Olha a dica. Quando não há rompimento, há uma fratura, mas não rompe a pele, a fratura é fechada. Beleza? Tranquilo? Você não pode movimentar o membro fraturado. Você leigo vai fazer com você mantenha a calma para manter a calma da vítima e ela tem que manter o membro na mesma posição que se encontra até a chegada do socorro especializado. O socorro especializado, dependendo, vai ter que alinhar o membro, às vezes vai imobilizar da forma que está, com aquela tala móvel, né, aramada em EVA, é uma tala, né, que eles moldam ali conforme a fratura para não movimentar. Daí chegando no hospital vai tomar as providências, beleza? Queimaduras, tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau, você vai para a praia, fica no sol, não passa protetor solar, o dia inteiro no sol, vai causar vermelhidão, né? Uma dor suportável ali. Queimadura de segundo grau, você está fervendo água, essa água cai sobre o seu braço, vai causar ali formação de bolhas, vai lesionar a derme e a epiderme e a derme, formação de bolhas. E a queimadura do terceiro grau, pior que tem, um choque elétrico, dependendo do que você... um choque alto, né, de alta tensão, causa ali até carbonização, né, da região ali, né, pessoal? Então, o que uma queimadura de primeiro e segundo grau, o que você poderia fazer? Colocar água corrente. Na prova tá lá, pasta de dente, pó de café, pomada, creme, não faça isso, tá? Queimou, é grave, vai para o hospital, lá no hospital eles vão identificar, né, e tratar aquilo ali, vão passar antibiótico para você vai e vai passar um medicamento para você tratar depois que você foi no médico. Antes de ir no médico não passa nada, tranquilo? Só água corrente, beleza? Só não vai começar a confundir, hein? Hemorragia com fratura, fratura com queimadura. Então, ó, hemorragia você pressiona a região com pano ou gaze, fratura você não movimenta e queimadura, água corrente, beleza? Tranquilo? Só a vítima sofreu um acidente, sofreu um trauma, um acidente de trânsito, bateu, caiu. Não mexa na vítima, porque ela pode ser que ela tenha uma lesão na coluna vertebral. A região amarela ali é a região cervical, a região verde é a região torácica. Se ela lesiona ali a região cervical até a primeira vértebra torácica, ela pode ficar ela pode morrer, né? Mas também ela pode ficar tetraplégica, perder o movimento dos membros superiores e inferiores. E se lesionar a torácica para baixo, né, região lombar, o sacro, o cóccix ali, ela pode ficar o quê, pessoal? Paraplégica, perder o movimento dos membros inferiores, tranquilo? Então, não movimente a vítima, beleza? O leigo não movimenta a vítima. Vítima de acidente de trânsito. Não devemos, olha as dicas para a prova. Movimentar, retirar, remover, levar, transportá-lo. Então, você não pode movimentar a vítima, não pode retirar a vítima, não pode remover a vítima, não pode movimentar a vítima, não pode levar a vítima, não pode transportar a vítima no seu carro. Só sabendo disso, você já responde metade da prova dos primeiros socorros. Então, show de bola, beleza? Tira um print aí e anota. Nada que envolva mexer na vítima pode, beleza? Avaliação primária e secundária. Primeira coisa, você vai ver o nível de consciência da pessoa. Se a pessoa tá ali, né? Oi, ai meu braço, ai minha perna. Ela tá consciente. Às vezes ela tá caída, igual nessa imagem aí, né? Ela tá inconsciente. Você tem que verificar. O que, pessoal? Você, com cuidados, sem mexer na coluna vertebral, pessoal, você pode ali, né? Liberar as vias aéreas. Daí você vai ver, olhar, né? O movimento de tórax e abdômen, para ver se está se elevando. Se está se elevando, né, o movimento de tórax e abdômen ali, é porque está respirando. Você vai verificar, pessoal, o que? A circulação. Presta atenção, em dica de prova. Melhor lugar para se verificar a circulação é no pescoço. Aqui passa uma artéria carótida. Você, com o dedo indicador e dedo médio, você vai pressionar aqui a artéria carótida para você sentir ali se tem pulsação. O dedão não pode, tá, pessoal? Porque aqui tem uma artéria que passa aqui, às vezes você está pressionando, você acha que a pulsação da pessoa é a sua.
beleza? A respiração boca a boca, negativo. A American Heart Association, a AHA, né, isso não está no protocolo. Ajuda? Ajuda, mas não pode fazer, beleza, pessoal? Você pode, de uma maneira geral, tá? Você pode estar se contaminando com HIV, hepatite C e por aí vai. Ou, um exemplo, você vítima. Alguém vai lá, faz uma respiração em você e a pessoa acaba transmitindo para você algum tipo de doença. Então, de uma maneira geral, se tiver na prova do Detran, faça a respiração boca a boca, é uma opção errada. Não tem como fazer massagem no coração, tá? Só não tem como você pegar o coração da pessoa e massagear, mas tem como você fazer o quê? Presta atenção, hein? Compressão torácica. Vai fazer compressão torácica. Ah, Rafael, eu não sei fazer, né? Pô, meu instrutor ensinou, legal, fiz um curso de APH, atendimento pré-hospitalar, aprendi, legal. Não é aqui nesse vídeo aqui de alguns minutos que vocês vão aprender, beleza? Já está acabando já, galera. Algumas observações importantes. Pessoal, mas tá muito resumido, pessoal. Resumidaço mesmo para vocês, beleza? Né? Quem é da área de saúde, de primeiro-socorro, está falando, moço, Rafael, mas faltou você falar um monte de coisa. Então, quando é o curso presencial, né, onde a gente tem 4, 10, 12 horas para falar, a gente passa ali com conhecimento a mais. Aqui é uma revisão para quem vai fazer a prova de primeira habilitação, tranquilo? Algumas observações. Você não pode alterar a posição do banco. Se tiver essa opção lá, é uma opção errada. Você não pode retirar o cinto de segurança, só se estiver sufocando a pessoa. Mas para a prova do Detran, pessoal, não retira o cinto de segurança, beleza? Chamar parente, você vai ligar para o socorro, 193 Corpo de Bombeiros. Você não vai chamar o parente, pegar o celular da pessoa e ligar para o parente. O que o parente vai fazer? Vai ficar nervoso. Dependendo se for uma criança ou um idoso, vai agravar a situação. Medicar as vítimas. Você não pode medicar as vítimas. Você não pode impedir o trânsito. Você tem que deixar o trânsito fluindo para a chegada do socorro especializado. Você não pode agir sozinho. Sempre, né, mantenha calma, garanta a segurança sinalizando o local, verifique a quantidade de vítimas, a situação das vítimas e ligue pedindo socorro, beleza? Você não pode permitir que curiosos se aglomerem. Difícil, né, pessoal? A prova é só responder. Não é permitido que o condutor não deve permitir que os curiosos se aglomerem. Fácil de responder. Na prática, o que tem de curioso filmando ali, né? Olha a perna dele, filmando, né, para colocar nas redes sociais. O leigo não retira capacete. O profissional da área vai retirar o capacete e vai colocar o colar cervical, beleza? O leigo não faz torniquete. Galera, eu resumi tudo para vocês, tá lindo. Então já deixa aquele like, se inscreve e compartilha. Deixa nos comentários o que você achou dessa videoaula. E tá acabando, só último slide. Algumas observações importantes. Desligar a chave do veículo. E aí, pode ou não pode? Deve ou não deve? Tem algumas perguntas na prova que falam sobre isso. Galera, às vezes tem um carro ligado ali, um vazamento de combustível, pode fazer com que o carro pegue fogo. Então, se você tiver a oportunidade de ir lá e desligar a chave, legal. Se não tiver, fazer o quê? Se a vítima se queixa de frio, o que você pode fazer? Protegê-la com agasalho. Rafael, mas não tem agasalho. Se não tem, mas pode. Mesmo que você tenha causado o acidente, mesmo que você não tenha causado o acidente, você tem que prestar o socorro. Manter o trânsito fluindo para facilitar a chegada da equipe de socorro, beleza? Extintor é para princípio de incêndio. Tá pegando fogo, tem incêndio, o extintor não serve, beleza, galera? Olha a dica, hein? Extintor de incêndio é para princípio de incêndio, aquela fumacinha. Pegou fogo, o extintor não vai conseguir apagar, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, deixar um like e assistir todas as outras videoaulas do Rafael, que o Rafael fez com muito carinho para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima. E como minha mãe fala, né? Valeu!